Muito bem, pessoal. Lucas capítulo 2, subtítulo diz: o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Bom, amanhã é véspera de Natal, depois é 25 de dezembro. E 25 de dezembro comemora-se o Natal, mas comemora-se o nascimento do Senhor Jesus. Amém? Dia 25 de dezembro não é o dia de Papai Noel. É comemorado o dia do nascimento de Jesus. É um dia que Deus permitiu que acontecesse para que todos os povos lembrassem do nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Ninguém tem a data correta do nascimento de Jesus. Não foi 25 de dezembro. Eu, por exemplo, eu participo do Natal. Mas imagine você falar: bicho, não tem nada a ver, Jesus não nasceu, o importante é a gente comemorar o seu nascimento. Então vamos comemorar o seu hoje. Você quer o seu hoje? Não é verdade, pessoal? Mas Deus permitiu que tivesse essa data, amém? Que é o Natal, comemora-se o nascimento do Senhor Jesus. Vamos lá, Lucas 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirínio, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito. Diga primogênito. O que é primogênito? Primeiro. Então isso significa que Maria teve outros filhos. Amém, pessoal? Primogênito é primeiro. Então Maria teve outros filhos. E deu à luz ali a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Diga amém. Não havia lugar para eles. Tinha lugar, menos para eles, porque Jesus tinha que nascer numa manjedoura como um animal, como um cordeiro que nasceu para ser sacrificado. Isso tudo aqui é plano de Deus. Diga amém. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande medo. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, diga assim, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Diga amém. Nasceu o Salvador. Jesus nasceu para salvar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus nasceu para te salvar. Amém? Veja só, nasceu o Salvador, não o juiz. Olha, hoje nasceu o grande juiz. Não. Um dia ele vai julgar as nações, mas aqui ele veio como Salvador. Amém, pessoal? Ele não veio como legislador para trazer novas leis. Ele veio para salvar, porque a humanidade precisava de salvação. Imagine uma pessoa no mar se afogando, pedindo socorro, e você chega para ela e fala assim: olha, está aqui um manual de natação, vou jogar para você, tá? Aprenda a nadar, e joga o livro. Vai morrer afogado, vai ou não vai? Assim estava a humanidade, morrendo, indo para o abismo, sendo condenadas, e Deus foi e providenciou um Salvador para a humanidade. Diga amém. Vamos entender tudo. Para a gente entender isso aqui, temos que voltar no início de tudo. Deus é o Criador, Deus é o soberano, é o eterno. Deus cria todas as coisas. E havia um arcanjo chamado Lúcifer, que se rebelou contra Deus.
A Bíblia diz que Lúcifer queria se parecer com Deus, queria ser igual a Deus. Ele, juntamente com a terça parte dos anjos, se rebelaram contra Deus, e diz a Bíblia que eles foram lançados por terra. Foram lançados por terra. Viraram demônios. Lúcifer virou Satanás. Os anjos viraram espíritos imundos, perderam a luz, viraram espírito das trevas, e foi lançado na terra. E Deus cria o homem. Deus criou a terra já havia terra, Deus vai e cria o homem. E a Bíblia diz que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus forma da terra o homem. O homem não foi criado para morrer. O homem, eu digo homem e mulher, não foi criado para morrer. Deus sopra sobre o homem o que é dele, o eterno, o espírito. Todos nós temos algo eterno dentro da gente, que é o espírito, que é a nossa alma, que nunca morre. Amém, pessoal? Deus soprou a vida dentro de nós. Assim como o ovo tem a casca, dentro tem a gema e tem a clara. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como a água, ela é líquida, sólida e gasosa. Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos três: corpo, alma e espírito. Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, tem intimidade com o homem, Deus coloca o homem no lugar de Lúcifer. Lúcifer era o arcanjo protetor, andava entre as pedras preciosas, ele era cheio de brilho, ele era lindo. Diz a Bíblia que ele era o mais belo dos arcanjos. Ele ficou enciumado, possesso de ciúmes, ao ver que Deus criou um substituto, o melhor. Deus criou o homem. E a partir daquele momento, Lúcifer começou a trabalhar para destruir o homem. É como uma mulher que o rapaz chega e fala assim: eu não te amo mais, eu não te quero mais. Você aprontou, não te quero mais, vou te trocar. Troca por outra. Ela fica assim, enciumada. Aí ela encontra a foto daquele homem. Ela não pode matar ele, ela pega a foto e pica a foto, rasga a foto. Ela está o quê? Destruindo a imagem daquele homem, sim ou não? Está destruindo a imagem. Nós somos a imagem e semelhança de quem? Por isso que o diabo quer tanto destruir a humanidade. Porque o homem, a mulher, Deus colocou no lugar de Lúcifer. Deus criou o homem, colocou tudo no jardim, deu tudo para o homem, colocou todas as coisas que o homem precisava. Ó, tem tudo aqui, tem todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, tudo que você quiser, tá aí, pode comer. E Deus é tão perfeito que deu o livre-arbítrio, e Deus deu o sabor. Deus não criou a gente como um robô para controlar. Deus nos deu o livre-arbítrio. Por exemplo, eu sinto o sabor das coisas. Isso cria vontade de experimentar as coisas. Deus poderia criar o homem sem sentir sabor. Ia comer de tudo sem reclamar, sim ou não? Mas Deus colocou isso para dar o direito. Eu dei até um exemplo para os pastores. Imagine você entrando no restaurante. Eu vou almoçar. Entrou no restaurante, chega lá, só tem massa, é pizza, macarrão, como é que chama? Rocambole, rondelli, tem tudo lá. Você fala: pô, não tem opção para mim. Não tem opção, só tem massa. Amém? Deus deu opção para o homem. E Deus disse assim: essa árvore você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Vai morrer. E aí o diabo começou a tentar a Eva. Tentou, Eva não resistiu, quis experimentar o fruto proibido. Deus colocou porque queria que o homem obedecesse. Ela foi, comeu e deu para o seu marido. E o seu marido comeu. Quando comeu, os olhos se abriram. Entrou o pecado na humanidade. A partir daquele momento, ele entregou o mundo para Satanás governar. Deus veio e procurou o homem e disse: Adão, onde estás? Era para Adão responder: Senhor,
eu estou aqui caído, envergonhado, estou aqui derrotado. Era para ele dizer: Senhor, estou aqui frustrado porque eu pequei, porque eu errei. Quando Deus diz: Adão, onde está? Ele diz: Senhor, eu me escondi. Por que tu se escondeu? Porque eu estou nu. Quem te falou que está nu? A mulher que o Senhor me deu. Olha, começou a colocar a culpa na mulher. Era para ele dizer: Senhor, estou aqui porque eu pequei, estou escondido, estou com vergonha do Senhor, porque eu pequei. Ele começou a culpar. A mulher que o Senhor me deu do fruto. E ele disse, e aí Deus falou para a mulher: o que fizeste, Eva? Eva disse: Senhor, a serpente me enganou. Satanás, ele era um espírito, ele precisava de uma matéria para se comunicar com a mulher, com o homem. Então o diabo incorporou na serpente. Aí Deus vai e dá a primeira profecia na Bíblia. Diga assim: a primeira profecia da Bíblia. Deus olhou para a serpente e disse: porei inimizade entre ti e a mulher. A mulher representa a igreja. Amém, pessoal? Entre a tua semente e a sua semente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela, a semente da mulher, te ferirás a cabeça. Amém? Qual é pior? Ser ferido no calcanhar ou na cabeça? Jesus foi ferido, né? Mas Jesus esmagou a cabeça do Satanás. Diga glória a Deus. Deus deu a profecia. Só que aqui tem um mistério de Deus. Porque mulher não tem semente. Deus não poderia usar a semente de Adão. Porque Adão estava pecado, o sangue de Adão tinha um pecado. Deus não poderia mais usar Adão. Mulher não tem semente, mulher tem óvulo. O homem tem a semente, o homem coloca a semente no óvulo da mulher. Amém, pessoal? Então, Deus estava dizendo o seguinte: que uma virgem ia gerar alguém para esmagar a cabeça de Satanás. Mas ele não entendeu, porque o diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Amém? Ele não entendeu. Porque Jesus vinha do Pai, Maria só ia gerar o corpo, mas Jesus ia sair do Pai e encarnar no ventre de Maria. Amém, pessoal? Então o que aconteceu? O diabo começou a prestar atenção em tudo que acontecia ali entre o casal. Deus falou então que vai vir um semente da mulher que vai esmagar a minha cabeça, vai tirar o meu domínio. Aí o casal tem Caim e Abel. Caim e Abel nasce. E o diabo ficou observando: quem dos dois será aquele que Deus vai usar para me esmagar? Eles cresceram, e diz a Bíblia que no dia em que eles se apresentaram a Deus para oferecer uma oferta, olha só, Caim trouxe do fruto da terra, que representa o que? O fruto da terra, o seu esforço. E Abel ofereceu um cordeiro. Amém, pessoal? Sacrificou um cordeiro. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. As leis judaicas, para que o povo fosse perdoado, determinavam o seguinte: eles tinham que pegar um cordeiro todo ano, levar esse cordeiro até o sacerdote colocava a mão, vem cá pastor Lucas, aqui está o cordeiro, o sacerdote colocava a mão da pessoa que tinha o cordeiro em cima do cordeiro, era como se transferisse o pecado, a culpa dele para o cordeiro, e a inocência do cordeirinho passava para ele. Esse cordeiro representava Jesus, amém, pessoal? Porque na cruz Jesus levou a nossa culpa, Jesus levou o nosso pecado, e nós recebemos a sua inocência, a sua justiça, o seu perdão. Diga glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então Deus já começou a instruir como que ele ia aceitar alguém. E Abel foi, pegou o cordeiro, colocou a mão no cordeiro, sacrificou o cordeiro. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Eu não sei o que aconteceu, se uma luz apareceu, se Deus falou alguma coisa.
Quando Satanás viu que Deus aceitou Abel, que a oferta de Abel foi aceita, Satanás pensou: ele é a semente que veio para me destruir. O que eu vou fazer? Eu tenho que matar ele. E o diabo colocou no coração de Caim ódio pelo irmão. E diz a Bíblia que Caim matou Abel. Aí o diabo pensou: pronto, matei a semente da mulher, matei aquele que Deus ia usar para esmagar minha cabeça. Só que não era Abel. Amém, pessoal? A semente vinha de Deus, diga glória a Deus. O tempo foi passando e Deus cerca um homem chamado Abraão, porque Deus precisava criar uma nação para nascer o Salvador. Deus precisava de alguém. Deus chama Abraão e diz: Abraão, tu serás uma bênção, você será pai de multidão. E Deus faz a promessa para Abraão. Aí, pessoal, tem um mistério aqui. A Bíblia diz que Sara ficou estéril. Olha só, Sara ficou estéril. Quando Deus chama Abraão, Sara já estava estéril, lógico. Mas por quê? Porque quando Deus escolhe uma pessoa, aquela pessoa, no mundo espiritual, ela é protegida. E o diabo percebeu um movimento em cima de Abraão. O diabo percebeu que Deus estava de olho em Abraão. E ele, para amarrar a semente, ele tornou Sara estéril. E Abraão teve que usar fé, obedecer a Deus. Deus desamarrou o ventre de Sara, e Sara tem um filho chamado Isaque. Mas Isaque não era semente ainda, amém, pessoal? Você sabia que Isaque casou com Rebeca? Rebeca também era estéril? Se você ler o livro de Gênesis, a nora de Abraão também era estéril. Maldição hereditária, bispo. O mesmo demônio começou a atuar no ventre agora da nora de Abraão. E Deus opera o milagre. E ela engravida de Isaque, de Jacó e Esaú. Aí nós já estudamos sobre Jacó. Jacó também casa com uma mulher, porque a bênção estava sobre Jacó. E a mulher de Jacó também era estéril. Então o diabo fez de tudo para que não nascesse a semente da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o diabo pode tentar, mas ele não pode impedir a profecia de se cumprir. Amém? Se Deus tem uma promessa na sua vida, Satanás, homem, ninguém consegue impedir o cumprimento dela. Diga glória a Deus. E ali Deus forma uma nação, as 12 tribos de Israel. Deus forma a nação judaica. Deus ensina as leis. Deus pega aquele povo como um povo escolhido. O tempo foi passando, e aí veio a profecia do nascimento de Jesus. Quando anunciaram, quando disseram que Jesus tinha nascido, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha só o diabo investindo na semente. Não, eu tenho que matar esse menino aí que nasceu. Não pode vir, esse menino não pode ficar vivo, porque é ele que vai esmagar a minha cabeça. E o diabo mandou, na cabeça do rei Herodes, matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Maria e José fugiu para o Egito. Amém, pessoal? Deus guardou, diga glória a Deus. Deus protegeu. Jesus nasceu. Diga assim: Jesus é o grande esmagador de cabeça. É Ele que esmaga a cabeça do diabo. Diga glória a Deus. E Jesus veio para levar os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro. O que acontecia no tempo, eu estava até falando para os pastores, é como se fosse um pagamento a crédito.
Você vai na padaria, vai no restaurante, vai no mercado, você passa o seu cartão de crédito. Na hora foi pago. Mas o verdadeiro pagamento só vem daqui 30 dias. É assim ou não é? Aquilo que estava, é como se fosse um cartão de crédito naquele tempo. Porque o verdadeiro pagamento por todos os pecados aconteceu no Calvário, quando Jesus foi crucificado. Diga amém. E aí, pessoal, Jesus, ele vem, cresce, e ele se torna o nosso Salvador. Diga amém. Eu queria que você voltasse em Mateus capítulo 2. Dá para você voltar um pouquinho? Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Diga glória a Deus. Você vê que tem coisas muito importantes aqui. Primeiro, eles viram a estrela, eles entenderam quem eles deveriam seguir. Amém, pessoal? Nós temos que seguir aquele que é a luz do mundo. Nós temos que seguir aquele que pode salvar. Nós temos que seguir aquele que tem todo o poder. Diga amém. Quem é inteligente sabe quem vai seguir. Ou seja, quem é inteligente, não, quem usa a inteligência, porque todos são inteligentes. Quem usa a inteligência sabe quem vai seguir. Segue Jesus, que além de salvar na terra, salva a alma para a eternidade. Diga amém. Ele chegou e disse assim: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Alguém nasce rei? Nasce príncipe. Jesus nasceu rei, porque ele é o rei dos reis. Amém, pessoal? Por que Jesus nasceu rei? Porque Jesus já existia. Ele é o grande rei. Ele estava no Pai. Ele deixou o Pai e entrou dentro de um ventre de uma mulher, ou seja, aquele que tem o poder de segurar o universo. A Bíblia diz que o universo é sustentado pela palavra que é Jesus. Aquele que sustenta o universo agora está sendo sustentado dentro do ventre de uma mulher. Então quando o corpo de Jesus nasceu, ele já existia, ele já era rei. Amém, pessoal? E ele tinha que nascer rei dos judeus. Por quê? Porque a promessa era que da descendência de Davi viria o Salvador. Então Deus uniu quem? Maria e José. José era da descendência de Davi. José não era o pai biológico de Jesus, mas Jesus nascendo, ele registrou Jesus, legalmente ele se torna pai. Sim ou não, pessoal? Então por isso que ele é o rei dos judeus. Quando foi crucificado estava lá, rei dos judeus. Mas Jesus veio do Pai. Diga graças a Deus. Ele veio de Deus. Porque para salvar a humanidade ele tinha que ser santo, ele tinha que ser inocente, ele não poderia ter culpa. Então ele tinha que vir da descendência de Davi e tinha que vir do Pai. E Deus une tudo isso e Jesus nasce para salvar a humanidade. Diga glória a Deus. E quando é que eu sou salvo? Quando eu creio nele. Quando eu creio e eu aceito ele como meu Salvador. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. E aceitar Jesus não é você vir à frente da igreja, levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, e todo mundo faz isso. Aceitar Jesus significa obedecer a sua palavra. Aceitar Jesus significa renunciar a você, dizer não à tua vontade, pegar a tua cruz e segui-lo todos os dias. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é aceitar Jesus. Aí eu estou aceitando Jesus. Quando eu saio daqui,
Eu não sou de Deus, eu não vivo uma vida de santidade só dentro da igreja. Lá fora, aonde eu estou, eu professo a minha fé. Eu me separo das coisas erradas, porque eu sirvo o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. E isso é aceitar Jesus. A pessoa, eu aceitei a Jesus, lá fora vive mentindo. Dá um péssimo testemunho. Não vive a fé. Guarda mágoa no coração. Tem gente que tem ódio no coração. Tem gente que tem mágoa no coração. Como é que você é servo do Deus amor? E ele disse, se você não perdoar, não será perdoado. Não tem como. Se eu quero seguir Jesus, eu tenho que orar por aqueles que me perseguem, até pelos meus inimigos. Amém, pessoal? Eu tenho que viver a fé. Tem muita gente na igreja, é como diz lá em Mateus capítulo 15, o povo me adora, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração está longe, porque quando o seu coração é de Jesus, como as pessoas aí fora diz, aonde você estiver, você está adorando Ele com a sua vida, com o seu comportamento. Diga graças a Deus. Bispo, eu creio que Jesus veio para me salvar. Entregue a sua vida para Ele, obedeça a sua palavra. Não é batizado? Se batiza. Siga tudo aquilo que Ele orienta pela sua salvação. A vida eterna existe. Você tá aí, o que você tá vendo no espelho, vê de frente do espelho, é uma casca. Vai envelhecer, vai morrer, vai cheirar mal. O seu verdadeiro eu está dentro de você, que é algo eterno que Deus colocou dentro de você. E Ele veio para salvar isso. Diga amém. Você vê que o apóstolo Paulo, certa vez, muita gente tinha dúvida disso. O apóstolo Paulo diz que algumas pessoas foram entregues a Satanás, para que o corpo fosse destruído e a alma fosse salva. Há um tempo atrás a gente tinha, como é que pode? Uma pessoa que é de Deus, pega um câncer, e o câncer destrói o corpo daquela pessoa. Deus não cura, a gente ora e Deus não cura. Por que Deus não cura? Porque muitas vezes aquela pessoa vai ser curada, com o passar do tempo ela sai da igreja, se desvia e morre sem salvação. Sabia disso? Deus permite que as pessoas às vezes estão na igreja, ela está salva, acontece um acidente, morre. Como é que pode? A pessoa foi para a igreja, aceitou Jesus, saiu, teve um acidente, foi assaltada, levou um tiro, morreu. Como é que pode? Porque ela estava salva naquele momento, e Deus sabia que lá na frente ela ia se desviar do caminho, ia morrer e ia para o inferno. E Deus, para salvar aquela pessoa, a alma dela, Deus permitiu que Satanás destruísse o corpo dela, a matéria, mas a alma foi salva. Quem está entendendo, diga amém. Uma vez, um grande homem, que é o pai da fé de todas essas igrejas neopentecostal, o Kenneth Hagin, aconselho você a ler os livros de Kenneth Hagin. Ele falou que foi orar para um senhor que estava doente, e aí ele foi orar, e ele fechou os olhos e sentiu como que as mãos fossem tiradas de cima dele, e ele falou, será que eu apertei muito? Orou de novo, e Deus falou com ele, eu não vou curar. Ele falou, ouviu uma voz, como é que é? Não vou curar. 2 vezes, ele já ficou firme na igreja e se desviou. E agora ele me aceitou, meu filho está salvo, e essa doença vai matar ele, para que eu salve a alma dele. Porque se ele for curado, ele vai ficar forte e vai se desviar e fazer tudo que é errado lá fora. Quem está entendendo, diga misericórdia. Amém, pessoal? Por isso que muita gente, às vezes, o corpo é destruído, é para Deus salvar a alma. Mas eu estou falando de pessoas salvas. Não é pessoas que não conhecem a Deus, que acontece alguma coisa. Porque as pessoas, todo mundo que morre lá fora descansou, né? É ou não é, pessoal? Não é verdade não, gente. Esse negócio aí, morreu, descansou, aceitou Jesus?
seguiu a palavra de Jesus, obedeceu Jesus, então descansou. Jesus contou a parábola do inferno e do Éden, e do paraíso, perdão. E ele disse que no Éden, no paraíso, estava Abraão e Lázaro, e no inferno estava o homem que viveu para si, que viveu só curtindo a vida, um rico, pedindo para Lázaro molhar a ponta do dedo e tocar na sua língua, porque não tinha paz. Vivia atormentado todos os dias, porque não viveu a fé. Amém, pessoal? Natal não é para... você pode, é uma tradição dar presente, Feliz Natal, mas o Natal, se formos colocar na Bíblia, o Natal comemora-se o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz que os 3 magos vieram e disseram: aonde está aquele que é nascido rei? Pois viemos aqui para adorá-lo. Quem veio adorar Jesus? Amém? Natal é para nascimento de Jesus, então é para adorar Jesus. Diga glória a Deus. Vamos lá, Mateus 2, para me encerrar. Repete comigo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Diga assim: eu vim adorá-lo. Essa estrela hoje é a igreja. Amém, pessoal? Os magos foram guiados pela estrela. Hoje o que guia você a Jesus é uma igreja que pregue a palavra, que ensine a palavra. Se coloque de pé aplaudindo o nosso Deus, pessoal. Cadê o cálice? Tem preparado, pastor? Entrega o cálice para todos lá. Nós vamos beber o cálice da salvação. Diga amém. Beberei o cálice da salvação. Entrega lá para todas as pessoas. Sei que tem ciúmes da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo. Fiz aliança contigo diante do altar. Diante do altar. Não é igual a aliança dos homens. Não é igual a aliança dos homens. O fogo não consome. O fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu altar. Fiz desse meu coração o teu altar. Pode provar. Pode provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida. A minha vida. O meu maior tesouro. O meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus sonhos. Do que a vida me deu. Do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino. Sim pro teu reino. E não pro meu eu. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Fiz aliança contigo. Fiz aliança contigo diante do altar. Diante do altar. Não é igual
igual à aliança dos homens. Não é igual à aliança dos homens. O fogo não consome. O fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar. Fiz do meu coração o teu altar. Fiz do meu coração o teu altar. Podes provar. Podes provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças. Ainda que tu me peças pra te entregar A minha vida. a minha vida. O meu maior tesouro. O meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos. Abro mãos dos meus sonhos. Do que a vida me deu. Do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino. Sim pro teu reino. E não pro meu eu. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Meu Pai, não é Santa Ceia, é um ato simbólico. O apóstolo Paulo diz que alguns bebem do cálice de Deus e outros do cálice dos demônios. E nós escolhemos beber o cálice de Deus, o cálice da salvação. Quando bebermos desse cálice, meu Pai, que o Senhor nos encha de força, que o Senhor nos encha da tua presença. Perdoa os nossos pecados, assim como o pecado era transferido para um animal, um cordeiro inocente, a inocência do cordeiro era transmitido para o pecador. Que todos os nossos pecados, todas as nossas culpas seja colocada no Calvário, lá na cruz, lá em Jesus, naquela cruz, meu Pai. E que a inocência dele, a santidade dele, a justiça dele seja colocada em nós. E que o Senhor nos aceite, nos perdoe e nos salve. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu bebo o cálice da salvação. Beba desse cálice. Amassa o cálice. Você está amassando a vida velha. É para você entrar o ano com a vida nova. Vem, Espírito Santo. Vem me tocar e me abraçar. Vem, Espírito Santo. Nós viemos aqui para adorá-lo, então vamos adorar. Vem me tocar E me abraçar. e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é tudo que eu preciso. Meu precioso amigo. Meu precioso amigo. Para te adorar, levanta as minhas mãos. Pra te adorar, levanto as minhas mãos. Entrego a ti meu coração. Entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, E mesmo sendo falho, me amas. me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, E mesmo eu nada tendo, me amas. me amas, Me amas. me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz. Carregou um grande peso Carregou um grande peso em meu lugar. e levou sobre si a minha dor. Sobre si a minha dor. Jesus, por amor, Jesus, por amor, se entregou naquela cruz. Carregou um grande peso em meu lugar.
levou sobre si a minha dor. Jesus, 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 nome precioso, Jesus, 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 nome precioso, nome precioso. Ah, então adore a Ele, minha amiga, meu amigo. Ah, meu Pai, assim como os magos do Oriente foram para adorar Jesus, aqui nós viemos, meu Pai, nessa noite para adorá-lo, o Rei dos Reis, o grande Deus, o Eu Sou, o Eterno.